Há 3 aspectos que deve ter em conta antes de subscrever uma aplicação de poupança para o seu filho. Em primeiro lugar, o montante, ou seja, é necessário saber que tipo de entregas vai fazer. Serão entregas de pequeno valor, de um montante elevado, são entregas com uma periodicidade regular ou ocasionais. Em segundo lugar, o tempo. O tempo tem a ver com a idade em que inicia essa poupança, ou seja, se iniciar a poupança quando o menor tem 2 ou 3 anos, e se for para resgatar aos 20, estamos a falar de um horizonte muito longo, com mais de uma década. Se subscrever a aplicação quando ele já tem 15 ou 16 anos, e se for também para resgatar aos 20, estamos a falar de um horizonte bastante mais curto. Por último, o terceiro aspecto a ter em conta é o risco. O risco que está disposto a correr com essa aplicação. Faz questão de ter sempre capital garantido, ou está disposto a abdicar da garantia desse capital em troca de um retorno superior. Quando se pensa em aplicar as poupanças dos filhos, o primeiro produto que nos ocorre são as contas de poupança que os bancos têm. Mas, de facto, estas contas apresentam um rendimento muito baixo. Recentemente, na Proteste Invest, fizemos um estudo em que encontramos cerca de 10 contas para jovens e o rendimento variava entre 0 e 0,25 líquidos. Ou seja, com este tipo de rendimento dificilmente irá conseguir multiplicar a poupança dos seus filhos. Contudo, estas contas podem servir para disciplinar a poupança. Ou seja, e sobretudo quando estamos a falar de pequenos montantes, elas podem servir como um pequeno milheiro, em que poderá aplicar um montante, ou pelo menos um montante inicial, e depois, quando já tiver um determinado valor, poderá transferi-lo para uma aplicação que de facto multiplique a poupança. São 4 os produtos financeiros que recomendamos para aplicar as poupanças dos seus filhos. 2 com capital garantido e 2 sem garantia de capital. Nos produtos de capital garantido, recomendamos os certificados de aforro que têm um prazo máximo de 10 anos, capitalizando trimestralmente o rendimento. A vantagem é que o montante mínimo é apenas de 100 euros. Recomendamos também os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, que têm um prazo máximo de 7 anos e pagam juros anuais a taxa crescente na conta à ordem. Estes exigem um montante já superior de 1000 euros por cada subscrição. Têm ambos a garantia do Estado, porque fazem parte da dívida pública. Nos produtos sem garantia de capital, ou seja, com algum risco, mas potencialmente mais rentáveis, recomendamos, por exemplo, um fundo misto, e sugerimos os 3 fundos que replicam as várias carteiras de investimento da Proteste Invest, portanto a defensiva, base e agressiva, que são replicadas através dos fundos Optimize Seleção e podem ser subscritos a partir de 10 euros. Por último, por que não fazer um PPR para o seu filho? Na prática, um PPR funciona como um fundo misto que investe em ações e em obrigações. Além disso, tem uma vantagem adicional. A taxa de imposto é sempre mais baixa no momento do resgate. Por outro lado, se o seu filho decidir continuar a aplicar para a reforma e fazer as entregas regulares, pode chegar à reforma com um pé de meia milionário, beneficiando assim do efeito de capitalização a longo prazo. Se quiser saber mais sobre este assunto, pode consultar a edição mensal de maio da Proteste Invest, onde publicamos um artigo precisamente sobre como aplicar a poupança dos seus filhos. Faça bons investimentos com a Proteste Invest.